graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você hoje para refletirmos no Salmo de número 32. Portanto, abra sua Bíblia e assim façamos a leitura. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Nesta noite eu quero refletir com você em cima desse Salmo de número 32. E eu quero continuar refletindo com o tema Quando a mão de Deus pesa. Este Salmo que acabamos de ler trata de um testemunho de um pecador arrependido e, portanto, é um salmo de gratidão baseada em uma experiência de arrependimento. Porque o salmista muito tinha sofrido em virtude de seu pecado não confessado, mas que a certa altura da sua vida atingiu o momento da confissão e experimentou a certeza do perdão. E por consequência disso, ele estava escrevendo este salmo a fim de ensinar através desse seu testemunho a bem-aventurança de quem recebe o perdão. E a respeito dessa questão do peso da mão de Deus, é que o salmista falou no verso de número 4, que pesava sobre ele dia e noite a mão do Senhor. Isso é bem verdade que às vezes não tomamos conhecimento que a mão de Deus está por trás de uma situação de dor. Às vezes não tomamos conhecimento que a mão de Deus está por trás de uma situação de sofrimento, de aperto, ou como consequências de erros, ou seja, que por algum motivo a mão de Deus pesa. Às vezes não tomamos conhecimento, mas não podemos deixar de considerar que Deus, Ele sempre tira o melhor de nós nestas horas. Por exemplo, quando queremos tomar um belo suco de laranja, o que é que nós fazemos? O que é que geralmente fazemos? Nós temos que espremer as laranjas, não é verdade? Nós precisamos apertar as laranjas, e que é então daí que conseguimos provar o que elas têm de melhor. E o cumprimento do melhor de Deus para nós foi a execução do seu plano redentor divino, que começou a ser executado quando Deus envia Jesus ao mundo para morrer por todos nós pecadores. E teve um episódio em que Jesus entrou no jardim do Getsemane, e ali no jardim do Getsemane era onde se prensava a azeitona para destilar o puro azeite. E Jesus entrou ali nesse ambiente, e ali Jesus também, ele foi apertado por Deus. Ali Jesus foi experimentado
Ali Jesus suou gotas de sangue, a ponto de dizer ao Pai: Pai, passe de mim este cálice, mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus tirou o melhor de Jesus naquela circunstância de pavor e de medo, que foi o seu sangue. E sangue este que viera nos purificar de todo o pecado. Então, olhando para este Salmo de Davi, podemos aprender 4 fatos que ocorrem na nossa vida quando a mão de Deus pesa. Podemos aprender 4 fatos que ocorreram na vida de Davi quando a mão de Deus pesou sobre ele e que ficaram de testemunho para nós hoje. Então, vejamos, quando a mão de Deus pesa, o primeiro fato aqui: os pecados são confessados e perdoados. Você pode ler comigo os primeiros 5 versículos, e aqui especificamente o versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi inicia este salmo dizendo que mais que feliz é o homem que tem seus pecados perdoados e o Senhor não encontra dolo algum na sua vida. Mas logo em seguida Davi começa a falar da sua experiência pessoal quanto a isso, porque ele, conquanto soubesse das virtudes de um homem perdoado, ele, por um momento da sua vida, escondeu o seu pecado. Por um momento da sua vida, Davi começa a esconder o seu pecado, e isso lhe trouxe alguns danos para o seu estado emocional, porque seu humor, diz o texto, se secou, e ele ficou com uma baixa estima. Davi não se sentia um homem perdoado, e isso o abatia muito. Mas Davi não se sentia perdoado não porque Deus não perdoa, mas pelo fato dele nunca ter aberto seu coração para falar com Deus e confessar os seus pecados. E quando nós não confessamos os nossos pecados, então não pode haver perdão da parte de Deus. E por isso Davi vivia como se todos os seus ossos estivessem sido quebrados. E essa expressão que ele usou é apenas uma figura de linguagem para tentar expressar que ele não tinha nenhuma vitalidade, nenhum ânimo, ele não tinha nenhuma alegria na sua vida, porque escondia dentro dele pecados não confessados. E por isso ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele dia e noite. Era como se Deus estivesse espremendo de Davi a secreção ocasionada, gerada pelo pecado. Davi vivia com a consciência pesada, porque um homem que pratica o pecado, ele sofre pelo pecado cometido, ele sofre pelo peso da mão de Deus na sua consciência, e ele sofre também por ter feito outras pessoas sofrerem. E como se não bastasse, ele também sofre por viver escondendo o seu pecado, e não conseguia então Davi ser mais a mesma pessoa. Ninguém consegue ser a mesma pessoa com pecados alojados dentro de si. Ninguém consegue ser a mesma pessoa com a consciência pesada. Davi não conseguia ser mais ele mesmo, porque ele se transformou em uma outra pessoa. E quando o homem não se arrepende dos pecados cometidos e não confessa a Deus, também não experimenta o perdão que Deus tem para os arrependidos. Veja bem o que o rei Salomão escreveu em Provérbios capítulo de número 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará
a misericórdia do Senhor. Que palavra do rei Salomão, o rei sábio Salomão. Existem pessoas, é bem verdade, que nunca poderão confessar os seus pecados. Mas pastor, como o senhor sabe disso? Por quê? Porque nunca se arrependeram do que fizeram. Ninguém nunca poderá confessar o seu pecado sem antes se arrepender do que fez. Confessar pecados é fruto de arrependimento. E arrependimento é fruto da ação do Espírito Santo no coração de um homem de coração aberto. Então, quem esconde pecado é porque ainda não se arrependeu do que fez e não pode receber o perdão de Deus para a sua vida. Davi, enquanto não confessou o seu pecado, sofria com o peso da mão de Deus sobre ele. E enquanto a mão de Deus pesava sobre Davi, foi então espremendo Davi, foi então espremendo o que precisava sair da vida de Davi. Davi então decidiu ficar livre daquele peso. Davi decidiu ficar livre daquela circunstância. Davi então decidiu ficar livre daquele peso quando decidiu confessar o seu pecado para Deus e tirar de dentro dele o que o havia transformado em uma outra pessoa. Quando o homem decide confessar, ele está decidindo tirar dele o peso da sua consciência, que pode o transformar em uma pessoa da qual ele nunca imaginou ser. Continue aqui comigo nessa reflexão. Só quem confessa o seu pecado é que revela um coração arrependido e pronto para ser perdoado. Eu vou repetir. Só quem confessa o seu pecado para Deus é que revela então um coração arrependido e pronto para ser perdoado. Escute que vou dizer mais. O maior fracasso de um homem não são os erros que ele comete na vida, mas é ele não acreditar que em Deus ele tem um novo recomeço. Eu quero ainda continuar refletindo com você, porque aprendemos neste Salmo de Davi que quando a mão de Deus pesa, há um segundo fato. O homem passa a buscar a Deus como nunca na sua vida. Analise comigo o verso de número 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, disse Davi ao Senhor. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi havia aprendido com a sua própria experiência e nos deixou este exemplo para que vejamos hoje que se estamos passando por tribulações que nos apertam, é para que vejamos que Deus é o nosso refúgio. E as nossas lutas acabam nos empurrando para nos escondermos em Deus. Porque somente a Ele devemos buscar a tempo de poder achar para vencermos as tribulações. E Davi nos mostra que um homem arrependido, um homem perdoado, é quem pode encontrar Deus e desfrutar de uma comunhão com Ele. Mas sabemos que muitas vezes o homem busca Deus para vencer as batalhas da vida, quando, na verdade, Deus está nos colocando nas batalhas para buscarmos a Ele em meio às nossas tribulações. Porque precisamos aprender a buscar a Deus independentemente do que passamos. E a tribulação que Deus nos permite passar nos leva a sermos mais polidos em nosso caráter e buscá-lo antes, durante e depois das tribulações.
Muitas das vezes Deus nos coloca dentro de uma circunstância para que em meio àquela circunstância possamos ser polidos no nosso caráter e possamos buscá-lo antes, durante e depois das tribulações. Certamente que Davi, pelas suas palavras nesses versos 6 e 7, nunca mais queria voltar a ser o homem que ele era antes. Mas ele fala de um homem piedoso. Ele fala de um homem piedoso que podia encontrar Deus e ser preservado daquilo que um dia Deus usou para atraí-lo para si, que foi a tribulação de uma consequência, de uma consciência pesada que enfrentou como peso das mãos de Deus. Davi, ele havia aprendido que não precisava mais estar debaixo do peso das mãos de Deus para fazer o que era certo, mas podia buscá-lo e encontrá-lo e tê-lo como seu esconderijo em meio às tribulações da sua vida. Davi não precisava mais que as tribulações o fizessem ver o quanto ele precisava se aproximar de Deus, porque ele já tinha aprendido que buscando a Deus, ele seria preservado em meio às tribulações. Verso de número 7, ele disse: tu és o meu esconderijo. Olha como é que ele aprendeu. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você também já tem enxergado pelos problemas que enfrentou? Ou os problemas que você esteja enfrentando agora, que você precisa se aproximar de Deus? Então busque a Deus, porque Ele é o esconderijo que você precisa para suportar, para atravessar a tempestade. Portanto, não espere uma tempestade para te aproximar de Deus. Não espere uma tempestade para te aproximar de Deus. Porque você aprendeu com Davi que precisas buscar a Deus para vencer as tempestades. Tem pessoas que esperam tempestades, coisas ruins acontecerem para buscarem a Deus. Mas Davi nos dá uma aula aqui, que nós precisamos de Deus para vencer as tempestades. Que Deus te abençoe. Vamos comigo aqui nesse terceiro fato que nós aprendemos nesse Salmo de Davi, quando a mão de Deus pesa. O que acontece é que Deus usa as adversidades como pedagogos para nos trazer lições. Olha comigo o verso de número 8 e 9. Não sejas, instruir-te-ei, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que nós temos aqui? O Senhor está prometendo a Davi instruí-lo. O Senhor está prometendo a Davi ensiná-lo o caminho que agora devia seguir. Mas o Senhor diz a Davi que ele não podia ser como animais que não têm entendimento e que precisam de freios e cabrestos para serem guiados. E esta é uma comparação que pode parecer um tanto que estranha, mas não é, porque se trata da realidade do homem, que muitas vezes age como animais irracionais, insensíveis, quando se nega a usar a sua mente, o seu coração, para compreender a vontade de Deus, para obedecê-la espontaneamente. E aí Deus precisa usar o quê? As adversidades para sensibilizar e corrigir o ser humano, para fazê-lo aprender lições. Porque Deus não trata o homem como animais que são levados forçadamente a fazer determinadas coisas. Mas o desejo do coração de Deus é que sejamos conscientes e obedientes à sua vontade, e a obedeçamos por amor.
Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E para isso, quando o homem resiste, Deus não o força, mas, por outro lado, permite situações acontecerem em sua vida para servirem de pedagogos, instrutores, professores, e dali aprenderem lições inesquecíveis que levarão para o resto de suas vidas. Mas infelizmente existem pessoas que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por caminhos escabrosos e pela estrada da solidão, ainda não conseguem ver que Deus está falando em meio às adversidades, permitidas pelo próprio Senhor, porque não estão parando para refletirem e tirar aprendizados de situações que passam e que enfrentam na vida. Porque aquilo que alguém pode chamar de problemas, outros vão chamar de pedagogia divina. Então, depende de quem vê. Determinadas situações que nós enfrentamos na vida, depende de quem vê. Uns vão chamar de problemas, outros vão chamar de pedagogia divina. Isso, pedagogia divina, permitida por Deus. Então, queridos, depende de quem vê, depende da forma como interpretamos os acontecimentos da história da nossa vida. Então, meu querido, o que você pode estar hoje vendo como um grande problema na sua vida, escute, é a forma de Deus ensinar você grandes lições. Deus pode estar dando uma aula a você. Ele está trabalhando no seu caráter. Ele está aperfeiçoando a sua vida. Deus está quebrantando você em meio a esse deserto que Ele mesmo te levou a vivenciar, a passar. Ele está te ensinando em meio às adversidades. Porque Deus não agride e nem força a ninguém, colocando freios e cabrestos e rédeas, como fazem com os animais. Mas tudo o que Ele deseja é que eu e você o obedeçamos, por entender que o que Ele tem para as nossas vidas é melhor do que todas as nossas tentativas de sermos felizes. Eu vou voltar. Deus deseja que nós entendamos que todas as nossas tentativas para sermos felizes não se compara com aquilo que Ele tem de melhor para nos fazer felizes. Diga para o seu coração, diga para você mesmo: Deus deseja que eu entenda que o que Ele tem para a minha vida é melhor do que todas as minhas tentativas para ser feliz. Por isso é que Deus espera que nós entendamos que em meio às adversidades Ele está nos preparando. Em meio às adversidades Ele está permitindo atravessarmos como um peso da sua mão. Isto não é para nos destruir, mas é para nos construir. As adversidades que Deus permite nós atravessarmos, escute isso, não é para nos destruir, mas é para construir em nós um novo nome, um novo caráter, uma nova vida. E em último lugar, aprendemos nesse Salmo de Davi que quando a mão de Deus pesa, há um quarto e último fator. É inevitável o sofrimento dos que confiam, dos que não confiam em Deus. Quando a mão de Deus pesa, é inevitável
o sofrimento dos que não confiam no Senhor. Você pode ver comigo os dois últimos versos do Salmo 32, verso 10 e 11, que diz assim: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, está claro nas palavras de Davi que haverá castigo para os ímpios e desobedientes e incrédulos que não confiam em Deus. Nesses dois versos finais, Davi fala sobre sofrimento que dos ímpios e fala de alegria para os justos, mostrando para mim e para você duas realidades completamente diferentes para pessoas que vivem também completamente diferentes. Davi diz que por muitos sofrimentos terá que passar o justo, por muitos sofrimentos, mas ele também diz: aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Por isso deviam se alegrar e se regozijar os justos. Portanto, temos aqui dois tipos de pessoas: as ímpias e as justas. Também temos aqui situações diferentes de sofrimento para os ímpios, que são aqueles que vivem na prática do pecado, e alegria, por outro lado, para os justos, que são os retos de coração. E a partir da vida de Davi podemos entender uma coisa: Davi havia pecado e confessou o seu pecado a Deus e foi perdoado, se tornando justo diante de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é isso que Davi fez. Mas, por outro lado, o ímpio é uma pessoa que vive deliberadamente na prática do pecado, que não se arrepende de seus erros diante de Deus, mas pelo contrário, vive escravizado pelo pecado. É uma vida presa, é uma vida debaixo de um aprisionamento no pecado. Esses são os ímpios que terão como castigo o sofrimento eterno, porque não confiaram no Senhor a ponto de se arrependerem. Mas os justos são os perdoados porque confiaram na misericórdia do Senhor. Agora te pergunto: quem é você? De qual grupo você faz parte? Ou de que lado você está? Dos justos ou dos ímpios? É fácil sabermos de qual lado estamos. Basta você agora, onde você estiver, analisar a sua vida. Ninguém precisa condenar você, porque a sua própria consciência está te dizendo nesse momento quem você é. Se você é um justo ou você é um ímpio. Mas eu queria, nesse momento de reflexão, ajudar você nesta sua e particular interpretação e reflexão. Eu queria ajudar você dizendo que há uma saída. E o nome dessa saída chama-se arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos e crer que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi para perdoar e purificar você de todo o pecado. Veja, aprendemos com este salmo de Davi que quando a mão de Deus pesa, os pecados são confessados e perdoados. O homem passa a buscar a Deus como nunca. Deus usa as adversidades como pedagogos para trazer-lhes lições. E é inevitável o sofrimento dos que não confiam no Senhor. Foi isso que nós aprendemos nesta noite, neste Salmo de número 32. Mas eu quero lhe dizer hoje, para a sua vida
É tempo de arrependimento. É tempo de mudanças. É tempos de transformação. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de crer em Jesus a ponto de confessá-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida e obter a salvação para a sua alma. Davi, você viu comigo, que experimentou o peso da mão de Deus, que o levou a confessar seus pecados e a ser perdoado e a viver uma nova vida. E de repente eu estou me dirigindo a pessoas que têm escondido o seu pecado, como Davi fez por um tempo da sua vida. De repente eu estou pregando para pessoas que está vivendo com a mão de Deus pesando dia e noite sobre si. E você já não aguenta mais viver assim. Então eu quero chamar você para ter uma atitude apenas. Confessa hoje para Deus que és um pecador arrependido. Existem pecadores que vão vivendo suas vidas sem nenhum tipo de arrependimento e por isso não são perdoados. Mas quando Deus olha um coração contrito e quebrantado, confessando o seu pecado a Ele de coração aberto, Deus não rejeita. Deus não rejeita você que está com lágrimas nos olhos. Deus não rejeita você que está com seu coração agora quebrantado, sentindo no seu corpo até um arrepio pela presença de Deus, que agora pelo Espírito Santo toca em você. Você precisa nesse momento, porque você não aguenta mais, você precisa tomar uma atitude. Você precisa confessar o seu pecado e abandoná-lo. Você já não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo. Então confessa hoje para Deus que és um pecador, mas agora um pecador arrependido. Mas aqueles que, por outro lado, decidirem resistir à ação do Espírito Santo de Deus e não se arrependerem de seus pecados e nem confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, um dia terão que estar diante do tribunal de Cristo para o juízo final. Ninguém poderá escapar desse momento, mas, como Davi disse, bem-aventurado aquele cujo iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E Jesus é quem morreu na cruz, e com o seu sangue é quem te purifica de todo o pecado. Por isso, querido ouvinte, receba nesta hora o perdão de Deus e viva em novidade de vida, porque Deus está vendo sinceridade no seu coração. Como o salmista Davi declarou no verso 10, parte B, para encerrarmos: porque o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. Que Deus te abençoe e te faça viver sempre com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, eu alimento. Se ti não há valor em mim, sou como
vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Nada substitui a tua presença, Senhor. Sentado como você está, Deus, levante suas mãos assim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua